Então, pessoal, mais uma vez, muito boa noite. Professor Gilson Luiz aqui da Mentoria Fiscal. Hoje, 3 de junho de 2025, né? A gente está vivendo aqui o triênio do dourado, dos 3 anos dourados da área fiscal, 2024, 2025, 2026. E hoje aqui, na Mentoria Fiscal, para todos os alunos interessados em serem auditores fiscais do Brasil, seja municipal, seja estadual, estamos hoje com um super convidado, o professor Guilherme Neves, da Escola de Exatas, o melhor curso do Brasil, com certeza, quando a gente pensa em estatística, matemática financeira, raciocínio lógico, que é um calo para muita gente, tá? Então, sem mais delongas, professor Guilherme Neves, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Isto. Detalhar um pouco mais para vocês entenderem por que que a gente tem essa relevância, né, na preparação dos alunos na área fiscal, né? A gente não começou ontem. Eu sou jovem, mas eu estou na estrada aí para concurso, né, desde 2006, certo? Eu comecei a dar aula para concurso em 2006, então completando aí quase 20 anos de carreira, né? E sempre, né, com muito foco na área fiscal. E o início da minha carreira mais ou menos se confunde. Terminaram. Eita! O É, início da minha carreira mais ou menos se confunde, né, com o advento das matérias de exatas na área fiscal, né? A primeira prova assim, da área fiscal que caiu estatística mesmo foi no ano 2000, né, no concurso para auditor fiscal da Receita Federal, né? E começando ali de forma tímida, né, com estatística descritiva. E aí você vê que em 10 anos, né, desde o primeiro. Por que que eu estou voltando lá atrás? Porque o último concurso da Cefaz do Rio Grande do Norte foi em 2004, né? E também foi ESAF, certo? Então, eu comecei a dar aula 2 anos depois do último concurso da Cefaz do Rio Grande do Norte, né? Então, você vê que em 10 anos, ali de 2000 até 2009, o salto no volume de assuntos que começou a ser cobrado de exatas na área fiscal aumentou assustadoramente, né? Tanto que na prova da Receita Federal, em 2009, a gente já teve questão de estatística envolvendo cálculo integral, na prova da Receita de 2009, né? Então, tem gente que se assustou aqui com esse negócio de integral na prova da Polícia Federal há pouco tempo, mas a gente já tem aí desde 2009, 15 anos, que esse assunto já apareceu. A prova para auditor fiscal do trabalho em 2010, que também foi ESAF, também já foi uma prova pesada, envolvendo lá teste Q quadrado e tal. Bom, mas a primeira coisa que eu quero fazer com vocês aqui é tranquilizá-los de que estatística não é uma matéria impossível. É possível sim. Tanto eu tenho assim, aqui na Escola de Exatas resultados extraordinários. Vou mencionar alguns aqui para vocês. O último concurso do TCU, dos 10 primeiros colocados, 4 foram meus alunos. Concurso da Cefa Pará, que é um dos melhores fiscos do Brasil. Dos 10 primeiros colocados, 4 foram meus alunos. Cefaz do Acre, a mesma coisa. 10 primeiros colocados, 4 foram meus alunos. Agora, o melhor de tudo isso, que eu fico mais feliz, é que se você for analisar esses caras, poucos são aqueles que são de exatas. Ah, o cara é engenheiro, porque tem muita gente que fica com isso na cabeça. Ah, quem passa nas primeiras colocações, quem tem um bom resultado em exatas é porque o cara já é engenheiro. Não é verdade. Eu tenho muitos exemplos aqui na Escola de Exatas de alunos que são de humanas, tá? O cara que é formado em direito, ou até o cara pode ter sido de exatas, mas está 15 anos sem estudar. O cara que é engenheiro e está 15 anos sem estudar, meu amigo, ele está praticamente zerado. Vou dar um exemplo bem limite assim. Meu pai é engenheiro, mas meu pai se formou em 82. Meu pai não sabe nem somar fração mais. Isso acontece com muitos engenheiros por aí. Eu tenho uma tarefa aqui na Escola de Exatas, que é conversar com cada aluno que se matricula. Absolutamente todos. Todo aluno que se matricula aqui na Escola de Exatas, eu mando uma mensagem de boas-vindas que eu quero escutar a história dos alunos. E tem muitos engenheiros que chegam aqui que reconhecem, não, minha base é fraca, minha base é intermediária, né? E por que que a gente tem esse resultado na área fiscal? Porque aqui a gente tem uma preocupação em fortalecer a bagagem matemática. Estatística é difícil porque as pessoas querem aprender no pós-edital, sem ter bagagem matemática. Aí não é que é difícil, é impossível. Estatística, vocês têm que colocar na cabeça, é como se fosse uma. Eu costumo dizer que eu gostaria de mudar o nome de estatística. Eu gostaria de mudar o nome para matemática aplicada. Porque se a pessoa pensa que estatística é matemática aplicada, para você aplicar matemática, você tem que saber matemática.
Então isso é óbvio. Então, o problema das pessoas é que elas querem aprender estatística sem dar um passinho para trás, sem fortalecer a bagagem matemática. Então, se a pessoa não sabe frações, a pessoa não sabe resolver equação do primeiro grau, equação do segundo grau, não sabe probabilidade, não sabe matemática básica, ela não tem como se desenvolver em matemática financeira e estatística. Então, a dificuldade da matemática financeira e da estatística é o fato de que as pessoas querem estudar essas matérias sem dar esse passo para trás. Eu tenho certeza absoluta que se vocês fizeram o que tem que ser feito, que é estudar, né, com antecedência, com calma, no pré-edital, seguindo a ordem lógica, que é primeiro focar em matemática, né, consertar as falhas da sua base. E aí então você estudar estatística, matemática e financeira, tenho certeza que a sua trajetória vai ser muito mais leve, tá? O problema de você querer estudar estatística sem antes dar esse passinho para trás, eu costumo fazer uma analogia que é que você querer trocar o pneu do carro com o carro andando. Você está resolvendo dois problemas ao mesmo tempo, é complicado. Você tem que parar o carro, trocar o pneu para depois seguir andando, né? Então, esse passo para trás que eu falo tanto é fundamental, né? E eu falo isso para todo mundo. É claro que às vezes, foi publicado no edital Cefaz Goiás, aí a gente tem que ver o que é que dá, né? Mas para vocês que estão pensando no concurso aqui da Cefaz Rio Grande do Norte, por exemplo, que o edital ainda não foi publicado, a banca ainda não foi definida. Então, num primeiro momento de preparação, a gente tem que focar as nossas energias em consertar a bagagem matemática. Ah, Guilherme, eu já tenho essa base muito boa. Eu sou engenheiro recém-formado, sou engenheiro. Aí, beleza, é uma coisa. Mas para a grande maioria que não tem essa bagagem forte, a gente tem que dar espaço para trás, certo? Então, de novo, estatística é perfeitamente possível aprender. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um aluno, né? A gente teve, foi em 2023, eu acho que teve o concurso da Cefaz em Minas Gerais. Eu acho que foi em 2023, né? Eu tive um aluno, o nome dele é Sérgio. Ele, quando entrou na escola de exatas, aluno oriundo de escola pública, base terrível. Nem tabuada o cara sabia. Nem tabuada. Tem uma entrevista que eu fiz com ele. E o cara conseguiu ser aprovado na Cefaz Minas Gerais. Numa prova que foi cogitada, inclusive, ter discursiva de estatística, que caiu misturada ali com a auditoria, né? Técnica de amostragem junto com a auditoria e tal. E eu corrigi, né, no curso de discursivas que eu fiz na época, eu corrigi as discursivas de estatística do cara. Então veja que a gente pegou um cara que não tinha bagagem nenhuma, nem tabuada o cara sabia. E ele chegou no nível que, para você responder uma discursiva de estatística, é diferente de marcar o X no lugar correto. Você tem que desenvolver o raciocínio e explicar aquilo que você está fazendo. Ou seja, o cara estava praticamente dando uma aula de estatística e escrevendo, né? Que já é outro nível de conhecimento. Então, todos vocês têm essa capacidade. Eu tenho certeza absoluta, não tem ninguém que não tem como aprender. Agora, tem que ter um pouquinho de paciência para recuperar o tempo da bagagem que você não construiu lá atrás. Ou que se construiu foi enferrujada um tempo, o que é natural, né? Guilherme, a pergunta que os alunos sempre perguntam, quanto tempo é isso? Bom, aí vai depender da nossa urgência, né? Por exemplo, aí uma coisa que eu falo para vocês. Não interessa quanto é o tempo. Digamos que a gente tem 2 meses. Ah, Guilherme, o meu concurso é daqui a 2 meses. Bom, então dos 2 meses a gente vai ter que separar 10 dias para você só estudar matemática. Ah, Guilherme, eu tenho 6 meses. Ah, beleza. Então a gente tem que preparar aí um mês e meio só para matemática. Guilherme, eu tenho 2 anos. Então vamos estudar 4 meses de matemática. Não importa o tempo. Uma fração desse tempo você tem que dedicar à matemática. Mesmo que seja pós-edital. Certo? Então, por Guilherme, exemplo, opa, manda bala não, aí. vamos lá. Não, perfeito aí. Realmente você tá falando desse histórico das provas que já há muito tempo, né, tem caído, Receita Federal, e inclusive não só o básico, mas assuntos avançados aí, como você falou. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Fala só um pouquinho, tem muitos alunos nossos aqui que assim ainda não são seus alunos, e aí agora com certeza vão, depois de hoje, vão passar a ser, eu acredito. Mas fala um pouquinho, você já deu aula antes da parte de online, você já deu aula em alguns lugares? Muitos É, lugares. Como eu falei, hum, eu comecei em 2006, não tinha nem internet naquela época, né?
Ah, Então, quando eu comecei, eu dei aula em praticamente todos os cursos presenciais de Recife, né? Eu sou de isso. Recife. Então, todos os Você grandes reside, cursos. reside em Recife? Você reside em Recife. Isso. Eu morei 11 anos nos Estados Unidos, né? Sim. Porque Uhum. desde 2009 que eu comecei a dar aula online. Então, eu dei aula lá em 2009, eu dei aula no curso de Renato Saraiva, dei aula no Uhum. Ponto dos Concursos, né? Que foi o curso que criou os Sim. cursos PDF, né? De Vicente Paulo e tal. Isso. Eu acompanhei. Então, Uhum. eu fui professor do Ponto dos Concursos durante 8 anos. Depois do ponto de concurso, eu fui para o Estratégia, fui professor do Estratégia por mais 2 anos. Foi quando, em 2020, eu decidi fazer meu projeto próprio da Escola de Exatas, É isso que eu ia lhe perguntar. Então, o seu curso de Escola de Exatas iniciou em 2020, durante a pandemia, 2020, né? no meio da Lembro pandemia. que a pandemia demandou, né, aceleração para que se criasse os cursos online, né? Porque as pessoas não podiam Uhum. se encontrar. Então, foi quando Isso. iniciou a Escola de Exatas, né? Isso em 2020. E assim, a escola de exatas até 2025, você acha que você já pegou? Eu sei que seu foco é área fiscal e controle, né? Você acha que já pegou aluno assim de quantos concursos? Uns 20 Isso. concursos? A gente, como eu falei, eu recepciono aqui alunos, porque como é a estrutura da Escola de Exatas? A gente não tem como, né? Por exemplo, aí o cara fala, Guilherme, vou dar um exemplo, Guilherme, eu vou fazer concurso para coveiro de Cabrobó. Eu não tenho como criar um curso para esse cara, né? Então, a escola de exatas, ela foi pensada para atender às demandas individuais. Então, como é que eu fiz isso? Eu tenho uma teoria, que a teoria, o assunto, a teoria de matemática, de estatística, para mim, a minha visão como matemático, como engenheiro, é que a teoria é a mesma, independente de banca. Claro que a banca tem as suas nuances, tem o estilo de questão que ela gosta, mas para mim isso é o detalhe. Porque, por exemplo, um cara que aprende, por exemplo, distribuição normal, para mim é inconcebível o cara dizer que aprendeu um determinado assunto, distribuição normal, sabe fazer questão da FCC, mas não sabe da FGV. Para mim, isso tem alguma coisa errada. Então, como foi que eu estruturei aqui na escola de exatas? Por exemplo, vamos pegar o assunto distribuição normal. Então, eu ensino a teoria para o cara, de fato, aprender aquele assunto. E depois que eu dou a teoria daquele assunto, eu tenho aulas separadas por bancas. Aí eu tenho lá FCC, porque eu sei que os alunos gostam, né, desse enfoque por banca. Então, o cara vai lá, distribuição normal. Tem a teoria, aí tem distribuição normal, exercício CESP, distribuição normal, exercício FCC, FGV, VUNESP e assim por diante. Aí tem lá análise combinatória. Tem a teoria, que para mim é independente de banca. Depois que tem a teoria, aí a gente tem os exercícios separados por banca. E além disso, algo que eu fiz na escola de exatas, porque eu sei que tem o período pré-edital e tem o período pós-edital. Então, para cada um desses assuntos mais importantes, vou dizer assim que 80% da escola de exatas, a gente tem duas aulas teóricas. A gente tem uma completa, mais robusta, mais longa, para o cara que quer aprender o assunto de verdade, e a gente tem uma versão enxuta, uma versão resumida que o cara pode estudar no pós-edital, certo? É o que eu chamo lá de curso enxuto. Então, aí quando chega um aluno na escola de exatas, ele vai me dizer, ó, Guilherme, eu quero estudar para INSS. Aí eu tenho todos os assuntos listados, né? Uma numeração que eu já tenho na minha cabeça, vai de 1 até 83. Ou seja, eu consegui Pior, fracionar, pior, né? Uhum. eu mapeei tudo que se estuda em exatas para concurso em 83 módulos, né? São Isso quando indivisíveis. você fala, Guilherme, desculpe interromper, Guilherme. Quando você fala exata, você mapeou tudo, você está falando de raciocínio lógico, de estatística e matemática financeira. É isso? Matemática, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, até física. Tudo. Por exemplo, Né? a E Polícia até Rodoviária cálculo, Federal. e até cálculo, porque às vezes chega um aluno lá que quer fazer concurso para economista, né, para engenheiro, então a gente tem cálculo de Aham. tudo. Então Então, entendi. Então, nesses 83 tópicos, você inclui tudo que é tudo, possível e imaginável na área de exatas, é isso? tudo, tudo, tudo. Ah, beleza. Tá. E E aí, aí quando você o aluno segmenta, chega, a depender do concurso, ou ele tem um pacote, independentemente se é técnico, se é analista, se é auditor, ele ele recebe um vai ter pacote com. acesso a tudo. Ele Tá, vai tem ter acesso acesso a a tudo. tudo. Só que, por Sei. isso que eu faço essa recepção do aluno. Por isso que eu Hum. converso individualmente. O cara vai dizer, Guilherme, eu quero fazer o concurso para auditor fiscal do Pará. Então, esse está na minha cabeça. A Auto Fiscal do Pará é matemática financeira e estatística. Então, eu faço um planejamento para ele. Eu digo, ó, primeiro a gente vai. Aí ele me diz, né, se precisa dessa bagagem matemática ou não. Se o cara não precisar, ó, Guilherme, eu tenho uma bagagem matemática muito boa. Eu já digo os módulos que ele vai estudar para aquele concurso. Ah, Guilherme, eu sou zerado em matemática. Então, eu
primeiro indico os módulos de matemática básica, que ele tem que ter uma noção mínima, para depois ir. E outra coisa, Gilson, que é muito importante. A ordem dos assuntos que aparecem no edital nem sempre é a melhor ordem para você estudar, porque tem assunto que é pré-requisito para outro, né? Então, por exemplo, conjuntos é pré-requisito para a probabilidade, né? Várias questões de probabilidade, então, É. várias questões de probabilidade precisam de conjuntos. Então, conjunto tem que ser estudado antes de probabilidade. Então, os assuntos da escola de exatas são numerados na melhor Uhum. ordem para o cara estudar. Então, nunca vai ser. Por isso que você faz isso independente do edital. Como você é expert nessa área, você já ignora o edital, digamos assim, e você tem uma sequência que. Isso, eu posso até ir indicando os módulos Uhum. na ordem que o edital. Por exemplo, digamos que na ordem, o primeiro assunto do edital é conjuntos. Na escola de exatas é o módulo 20, certo? Aí depois de conjuntos vem, sei lá, combinatório e probabilidade, é 25 e 26. Aí eu vou dizer na numeração para o cara. A única coisa que ele precisa fazer é colocar esses números em ordem crescente. Só isso. Porque quando ele coloca os números em ordem crescente, ele já sabe a ordem dos assuntos que ele tem que estudar. Entendi. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, que pelo que você está me dizendo, eu acho que a sua técnica, a sua maneira de direcionar tem a ver com o que a gente da mentoria fiscal a gente faz. Eu sempre digo assim, os conteúdos programáticos, acho que tem um áudio aberto, Iris, se puder aí mutar, ou quem tiver com áudio aberto, por Acho que é favor, aí, Alexandre que está. opa, Alexandre, aí dá uma, só um, Alexandre, ó, se puder dar um mutar, aí, Alexandre, fechar o áudio, depois você pode fazer uma pergunta aqui para a gente, viu, Alexandre? Será que ele, acho que sim. E, o Iris, por favor, também eu não estou conseguindo mutar, Iris, mas você pode fazer. Então, Guilherme, ó, você está falando uma coisa que eu acho que tem a ver com o que a gente aplica na mentoria fiscal. Os conteúdos programados, eles são gigantes. Todo concurso para audito, principalmente assim, a gente aqui o foco é auditor fiscal, estadual, Sim, municipal. E, cara, eu mesmo já passei duas vezes para auditor fiscal do Cefaz RN, passei para Recife, Fortaleza e SSI, e fiz os concursos, atualmente estou na área jurídica. Eu nunca me liguei, nunca tive a meta de vencer o conteúdo programático lá dos concursos, porque é muito gigante, né? Muito gigante. sim, E aí a gente, através do estudo reverso, que eu acho que também, eu acho que você conhece com certeza, a sim. gente identifica que matérias, que assunto o aluno deve gastar sua energia, né? Até a gente tem aqui na mentoria o chamado Pareto Fiscal, que é pegar as principais, 80 sei lá, 20. de 18 disciplinas, a gente sabe que 7 ou 8 vão dar 80% do resultado. E assim, essa matéria de exatas é muito complicada e extensa, extensa, né? Eu vejo que, poxa, é um curso de matemática ali, às vezes o pessoal joga no edital, né? Então, você faz isso, você, por exemplo, você ignora certos conteúdos que estão nos editais e já direciona para realmente aquilo que vai cair na prova. Você faz isso também, Guilherme? Eu faço isso no direcionamento pessoal do aluno. Então, quando eu Uhum. faço uma trilha, lá na Escola de Exatas a gente tem as trilhas, né? Esse filtro eu já faço automaticamente. Então, por exemplo, saiu agora o edital do TCE de Pernambuco. O cara vai clicar lá na trilha do TCE, o sistema já vai filtrar as aulas que ele tem que estudar. Mas eu coloco um arquivo em PDF onde eu já dou a minha análise. Dizer, ó, esse assunto aqui é muito importante, esse aqui não é. Eu para o aluno, né? Mas tudo Ah, que é edital então, tá lá na trilha, mas eu dou o meu pitaco. Entendeu? isso o aluno recebe em PDF, recebe em PDF. PDF ou Até. diretamente comigo. Ou diretamente Uhum. comigo. Tem acesso, igual a nossa mentoria, os alunos têm Todos os alunos acesso. têm acesso ao mesmo WhatsApp que eu estava falando com você. Todos. É como a gente aqui também. Os alunos acessam o meu WhatsApp, o professor Tássio, todo mundo. Então tá, assim, é aquela coisa, você peca pelo excesso, quer dizer, o seu curso vai ter todos os 83 assuntos possíveis, mas a depender da matrícula, do objetivo, da meta do aluno, aí ele vai pegar a trilha daquele concurso e Claro, ainda, e claro. ainda recebe seu feedback. Cara, isso é mentoria, isso é mentoria. O seu curso é Escola de Exatas, não sei, eu não vi assim um nomezinho, mentoria, mas é a mesma lógica, né? Você entregar um direcionamento, né? Até porque você já conhece o caminho, como a gente que foi aprovado para o Uhum. auditor, e a gente direciona. Show! Então, o aluno tem todo esse recepção e esse direcionamento estando na escola de exatas, né? Absolutamente. Muito bom, muito bom. Ó, eu não sei, Guilherme, se você planeja projetar a plataforma, alguma coisa, mostrar alguma coisa. Se você quiser também, você pode fazer. Eu não Já tá planejei isso, dando. não, mas
Eu acho que o pessoal está entendendo bem aqui. Exatamente, até porque, assim, talvez, não, né, como a gente prometeu fazer uma aula assim, enxuta, né, resumida, talvez, mas claro que os alunos, Mas sim, mesmo para tá, quem não é aluno ou quem não vai ser, eu vou dar um caminho das pedras aqui para todo mundo, tá? Que eu quero falar é, aqui com vocês é ótimo. sobre Pronto, essa ordem. beleza, beleza. Já, antes de você fazer isso, só mais uma perguntinha, só para direcionar. Olha só, a Cefaz RN, o último concurso, foi o quinto concurso, foi o que eu entrei, o professor Tássio entrou. Por exemplo, foi um edital bem enxuto, de 9, 10 disciplinas, e não teve nada de exatas, nada, 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 né? Mas claro, isso parece que está superado, e se a gente olhar os últimos editais, tem caído mais, as disciplinas de exatas. Mas eu tenho uma ressalva que eu digo, ó, eu não, assim, eu não, poxa. Eu estou falando nosso foco é auditor fiscal estadual e municipal. E eu não me corrija se eu estiver errado. Nos últimos de 2020 para cá, quantos concursos para auditor fiscal estadual e municipal você viu as três disciplinas no edital? Porque a gente espera, eu acho, acredito que vai cair uma ou duas, mas eu estou errado quanto a isso. Você acha que pode cair as três? Como é que está essa situação? Vamos lá, por exemplo, Cefaz Piauí. É porque é o seguinte, o nome dessa matéria é raciocínio lógico, né? Ela é um mix de raciocínio lógico com alguns tópicos de matemática básica, né? Então, aquela proporcionalidade, regra de três, aquela matemática ali de ensino fundamental, claro, com o enfoque de concurso, com aquelas questões bem feitas, contextualizadas, né? Mas, por exemplo, a Cefaz Piauí, quais são as matérias que tem lá? A gente tem estatística, matemática financeira e raciocínio lógico matemático, que é uma mistura de raciocínio lógico com tópicos de matemática. Então, na verdade, na Cefaz Piauí, né, concurso que a gente teve agora, a gente tem as quatro matérias, né? De novo, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico matemática é um mix das duas. Cefaz Goiás, mesma coisa. A gente tem as quatro matérias, né? Estatística, matemática financeira e o raciocínio lógico matemático. Se a gente for citar aqui todos, aí vamos lá. Os outros concursos, Cefaz Pará, só foram duas matérias, que é matemática financeira e estatística. Só que para você aprender essas duas, como eu falei, você tem que ter a bagagem matemática. É por isso que é no mínimo três. Porque a bagagem matemática tem que ter, e aí no mínimo é matemática financeira e estatística normalmente. Cefaz Rio de Janeiro teve matemática financeira e estatística, não estou lembrado se teve raciocínio lógico, foi recente agora o concurso, né? Porque é muito concurso, né? Cefaz São Paulo teve estatística e raciocínio analítico e matemática financeira. Estatística, matemática financeira e raciocínio analítico. Cefaz do Distrito Federal, também. Raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Mato Grosso, tem várias quatro, né? Matemática financeira e estatística. Então, normalmente, são no mínimo duas, podendo incluir três ou quatro, depende do concurso. Cefaz Bahia, teve raciocínio lógico, estatística e matemática. Matemática mesmo, função e tal. Mas cada Tá, caso é um caso, né? tá. Cada Você, pessoa pela é sua uma pessoa, cada experiência. concurso é um concurso. Com certeza, assim, né? Pela sua experiência, porque assim, a gente sabe da importância e da complexidade, né, dessa disciplina, de exatas e tudo, né? Mas assim, a gente tem que ter o foco na missão, né? E eu até digo assim, que a missão para você ser. O que é que eu falo, Guilherme? Talvez você vai concordar comigo. Ó, o camarada ele pode fechar direito constitucional, pode fechar direito administrativo e pode fechar português, sabe? E ele pode fechar essas três e ele não passar para auditor fiscal, tá certo? Agora sim, se ele fechar direito tributário, legislação, auditoria, processo e contabilidade, a chance dele ser aprovado aumenta muito, tá certo? Então, me fala uma coisa, você está acompanhando vários concursos do Brasil todo, vários cursos, não só da área fiscal. Você acha assim, eu até vou abrir aqui a estatística de Goiás para saber qual foi o peso, a gente fez uma live ontem, o peso dessas matérias para a Cefaz Goiás. Para a Cefaz RN, você arriscaria aí um percentual, a gente está esperando um concurso diferente do anterior, né? Agora, Secretaria da Fazenda, mais disciplinas, finanças, contabilidade pública, mas inclusive agora as disciplinas de exatas. Você, pela sua experiência, você acha que vai ser um concurso de interesse nacional, né? Com certeza. Você chutaria um percentual de pontuação dessa sua disciplina no concurso? Olha, o que eu chuto para esse concurso é que Tá. seriam 10 questões. Aí vai depender do total. 10 questões ali misturando matemática financeira e estatística. A minha visão é que essas matérias, elas são aqueles décimos que vão diferenciar
os candidatos ali nas Diferenciar. colocações, né? Não é Uhum. o, É o ajuste, aquele ajuste fino que vai realmente é o separar é o detalhe. detalhe que te coloca lá dentro, é um empurrãozinho assim, ó. Vai Né? tirar Assim, você da manada, né? Uhum. isso, é porque é o seguinte, as pessoas pensam, né, que concurso é como faculdade, OAB. OAB todo mundo passa. Qual é a média? O mínimo é 7, beleza. Todo mundo tira 7, passa. Aqui não. É o vírgula um que vai te colocar lá dentro. É uma vírgula na discursiva. São os pequenos detalhes que vão fazer você entrar, né? Então, essa visão que eu tenho da estatística, da matemática financeira, é o seu diferencial em relação aos seus concorrentes. Porque a gente pega algumas matérias, eu não estou dizendo que direito constitucional é fácil, mas é uma matéria que muita gente domina, até porque tem muita gente que é formada em direito e tal. Tem uma curva de aprendizado mais tranquila, né? Você Suave. rapidamente, mais suave, né? Então, eu acho difícil, por exemplo, uma matéria como direito constitucional ser a matéria que vai te colocar à frente dos outros. Não. É a matéria que, se você se der mal, te reprova, porque já vai ter uma cacetada de gente na tua frente. Então, essas são as matérias para, pelo menos, filtrar o Sim. povão, né? Para É. igualar quem tem uma condição mínima. E aí depois Uhum. vão vir essas matérias tipo TI, estatística, para vir aquela briga fina entre quem vai ficar dentro e quem vai ficar fora. Exatamente. É o ajuste fino realmente vai diferenciar, né, Guilherme? Sim. E assim, Guilherme, ó, eu tenho acompanhado muitos concursos da área fiscal, fiz bastante, e assim, por exemplo, eu tenho uma grande amostragem da minha turma, né, que foram aprovados 148 colegas, né, quase 5.000, 4.000 e foram 148, e principalmente olhando para a minha turma, que foi os 50 primeiros, ali a gente tem, assim, uns 20 sei lá, 20 eu acho, pelo menos, 20 engenheiros, sabe? Engenheiros, e o 01 do concurso foi engenheiro eletricista, e ele, cara, ele, assim, ele acertou, sei lá, 80, ele fez uma pontuação 85%, né? E o segundo lugar fez, assim, 74%, assim, ele deu um pulo, sabe? E aí eu sempre digo, pessoal, ó, pessoal, quando a gente conversa com os alunos que são engenheiros, que são desse sistema, eu digo, ó, você tem uma grande vantagem. Não que você já está com uma vaga garantida, mas o engenheiro ele é acostumado com matérias complexas, com grande volume de estudo, e ele acha fácil a matéria de direito, de legislação, e aí tende a passar muitos, a maioria dos aprovados são de exatas. Apesar de que eu reconheço também que os melhores auditores, eu conheço vários, assim, quer dizer, muito bons auditores são contadores, formados em contábeis, formados em direito, mas quem mais passa não são os contadores, sabe? São o pessoal de engenharia e tal. Mas então, eu estou dizendo isso porque geralmente esses engenheiros, eles naturalmente vão ter mais facilidade com as matérias de exatas. E aí mas assim, o desafio grande, o calo, o medo é para quem não é formado em engenharia, quem não é formado em exatas, quem não é matemático, quem não é analista de computação e tal, aprender e digerir essas matérias. Mas Você deixa eu dar uma notícia boa aqui, Gilson. vai, Certo? Vamos lá. vai. Quantos anos é um curso de engenharia? São 5 anos. Isso quer dizer que o cara Sim. passou 5 anos da vida dele estudando Uhum. muitas matérias de exatas, né? 90% do curso. Sim. Claro que tem umas besteirinhas lá no meio, né? Mas 95% é cálculo na veia. E você não vai Uhum. precisar passar 5 anos estudando matemática para Uhum. chegar no nível de ser aprovado na área fiscal. O que a gente pede Perfeito. são alguns poucos meses para a gente recuperar. Não é a matemática da engenharia. Você não precisa da matemática da engenharia. Você precisa da matemática do ensino fundamental, certo? Exato, é isso que eu queria perguntar. Eu ia lhe perguntar assim, se assim, que é uma matéria complexa por natureza, mas eu quero saber assim, o aluno da escola de exatas, ele vai ter o passo a passo para poder formar a base, ele vai ter ali a forma mais didática, mais simples, né, de aprender, ou não. É isso que, assim, muitos alunos, quem Ó, não é só de para você exatas, ter lá, quando eu fui criar, né, mapear todos os assuntos do zero mesmo, né? Eu tive a preocupação eu queria assim atender qualquer pessoa que precisasse de ajuda. Porque ensinar para quem sabe, qualquer um ensina, né? Você chegar para um cara que é engenheiro e ensinar estatística para ele é muito bom, né? Você está jogando com profissionais ali. Mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, eu fui pensar, como é que eu vou ajudar um cara que quer aprender estatística sem saber matemática? Eu vou ter que ensinar matemática a ele. Então, para você ter ideia, lá na escola de exatas, e tem alunos que precisam disso. A gente tem aula até de tabuada. Eu tenho aula de então tabuada. responderam. Eu não sei a tabuada, eu vou Então, te ensinar.
Não, então não precisa dizer mais nada. Para um bom entendedor, meia palavra abaixo. Se tem tabuada, você vai dar o beabá e o cara vai conseguir se dar Pois é. bem em qualquer E outra, prova. tabuada no módulo 2 quer dizer que tem uma coisa mais simples que a tabuada que eu ensino lá. Ah, isso é uma boa notícia. Eu estou vendo já alguns alunos aí, Cristina está até sorrindo com isso. Professor, deixa eu dar uma boa noite aí, professor Tássio Cabral, acabou de entrar na live. Tudo bom, professor Tássio? Tudo bem? Opa, tudo bem? Chegando aqui Olha aí, rapaz. rapidinho para dar um alô e dar as boas-vindas aí ao professor Guilherme Neves. Então, Valeu. tamo junto, boas-vindas aí. Essa parceria aí cada vez vai ficar mais firme. Tamo junto aí, viu? Hoje, Total. hoje o E é comando bom que tá a aí gente é com... tudo no Nordeste, aqui é tudo em casa, né? É, isso É, aí. Hoje o é comando isso aí aí. tá com o professor Gilson. Tô passando aqui só para prestigiar realmente o professor Guilherme aí, que chegando aí com a gente. A gente tá com a parceria também lá com os alunos deles que quiserem também, né, fazer uma parceria Sim. com a gente, com nossa mentoria, tamo junto. E é isso, fortalecendo. Eu não vou poder ficar não, tava com compromisso, mas tinha que vir Ah, passar e dar esse acolhimento, boas-vindas aí, que o capitão hoje aí é professor Gilson Luiz. Valeu. beleza. Guilherme, show, cara. Essa parte aí, assim. Valeu. Valeu, professor Tássio. Boa noite aí, beleza. Pode ficar na área se puder aí, só ouvindo aí, se fechar o vídeo aí, só para a gente pegar aqui esse conhecimento aqui grande do Guilherme. Guilherme, então, ó, você já falou da forte ocorrência na área fiscal, né, das exatas, né? Já falou que você ensina tabuada, ensina coisa mais básica ainda, e o cara vai chegar com a base, ensina matemática para poder entender a estatística. Então, isso aí Sim. já abrange todo mundo, pessoal. Se você não souber nem tabuada, você, na escola de exatas, você vai poder adquirir Agora, básicos isso para. não quer dizer que todo mundo vai ser obrigado a estudar tabuada. É por isso que eu faço essa Sim, questão de recepcionar cada um. perfeito. Cada um tem uma realidade, Ótimo, entendeu? ótimo. Beleza, Guilherme. Não, Guilherme, para a gente já ir se encaminhando, já daqui a pouquinho para os finalmente, só uma coisinha. Então, agora eu passo de novo a palavra para você, porque você disse que agora, independente de ser aluno da mentoria fiscal, independente de ser aluno da escola de exatas, você vai dar uma trilha, né? Vai dar um caminho, vai fazer aquela entrega gratuita, né? Então, Sim. pode falar aí. Vamos O que lá. é que você indica se você fosse, assim, o que é que o aluno deve fazer se ele quer se dar bem, se ele quer garantir os Eu pontos vou dizer isso necessários? como se fosse meu filho. Meu filho quer Pronto, o estudar, seu filho. Aham, meu filho pronto. quer estudar para a área fiscal, certo? Vamos lá. No pior cenário, a gente vai ter quatro matérias. Esse é o pior cenário, né? Seria a cobrança de quatro matérias. O melhor cenário são duas, que é matemática financeira e estatística. E a gente tem que pensar o seguinte, né? Como se você fosse encher um jarro com pedras grandes e pedras pequenas, né? O ideal é que você coloque as pedras grandes primeiro, para poder as pequenas se encaixarem por ali. Se você botar só as pequenas, a grande não vai entrar, né? Então, a gente tem que pensar o que é que tem que ser feito primeiro para você poder ter essa caminhada de forma mais leve, né? Então, a gente tem matemática, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico. Qual dessas matérias é pré-requisito para todas as outras? É matemática. Matemática, além de ser uma matéria que pode ser cobrada diretamente, ela é base para matemática financeira, né? Porque em matemática financeira você precisa de porcentagem, precisa de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, precisa de PA e PG, né? Estatística, são vários assuntos que precisam de matemática. E raciocínio lógico precisa de poucos assuntos de matemática. Uma basezinha em conjuntos é importante, mas o negócio é que raciocínio lógico não é pré-requisito para as outras. Raciocínio lógico não é pré-requisito para a estatística, não é pré-requisito para a matemática financeira, não é pré-requisito para a matemática. Então, na minha concepção, começar os seus estudos por raciocínio lógico, tá? É ruim. Por quê? Porque você não abre caminho para as outras matérias. Se você começar por raciocínio lógico, beleza, terminou o conteúdo de raciocínio lógico. Beleza, você não pode começar estatística, porque você não aprendeu matemática. Você não pode começar matemática financeira, porque você não aprendeu matemática. Então, para todos vocês, você, você tem que começar a sua preparação por matemática. É fundamental. Eu sei que muitas pessoas começam por raciocínio lógico, é mais gostoso, é mais fácil, não tem cálculo, parece até um joguinho, né? Só que a gente não está aqui para ser, né, agradado, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Pensar estrategicamente. Então, se você começa por matemática, você está matando dois coelhos com um tiro só. Você está construindo a sua base para matemática financeira e estatística e já está matando boa parte do conteúdo.
Porque toda prova tem proporcionalidade, regra 3, análise combinatória, probabilidade, que são assuntos de matemática. Então, se você começa por matemática, aí agora que você está com a sua base construída, você vai olhar para o seu edital. Ah, Guilherme, o meu edital é da Cefa Pará. Quais são as matérias? Matemática financeira e estatística. Pronto, você já pode, paralelamente, agora que a sua bagagem matemática está construída, você pode, paralelamente, estudar matemática financeira e estatística. Ah, Guilherme, o meu concurso é Cefaz Bahia. Lá é matemática, raciocínio lógico e estatística. Não tem matemática financeira. Beleza. Matemática você já estudou. Agora você vai abrir duas frentes: raciocínio lógico e estatística. Guilherme, eu quero fazer Receita Federal. Não tem matemática financeira. Beleza. Matemática você já estudou, vai estudar raciocínio lógico e estatística. Então você, com essa estratégia, você rapidamente consegue passear por todo o edital. Começando por raciocínio lógico, não. Ó, você faz São Paulo, já estudou matemática, agora você vai estudar estatística e raciocínio lógico. E tem matemática financeira. Quando cai as quatro, o que é que você faz? Vamos lá. No cenário que cai as quatro matérias. Você começa por matemática. Aí você vai abrir duas frentes. Uma das frentes sempre é estatística. A outra frente você vai escolher se vai ser matemática financeira ou raciocínio lógico. E as duas são matérias pequenas. Então, de novo, você começa com matemática, abre duas frentes. Aí você escolhe se quer matemática financeira e estatística ou se quer raciocínio lógico e estatística. Quando acabar uma, você introduz a outra. Porque o tempo Perfeito. da estatística é mais ou menos o tempo para estudar matemática financeira e raciocínio lógico. Aí você escolhe. Entendi, pessoal. Entendi, muito bom. É como, ó, em resumo, ele falou a analogia com as pedras, né? Você tem que começar com a pedra grande ali para poder fazer a base, e aí depois você vai encaixando os detalhes, né? Os detalhezinhos ali. E ó, essa pedra grande é matemática básica, que vai estar com certeza dentro do curso da Escola de Exatas, inclusive com tabuada e tudo mais, tudo que for preciso. Tá, E Guilherme, outra, deixa eu lhe falar. só para frisar o que eu falei, não sei se as pessoas lembraram. Guilherme, eu não quero perder muito tempo nessa bagagem matemática. Eu quero, a minha preocupação é matemática financeira e estatística. Beleza. Então, como eu falei, você não precisa fazer o curso completo. A gente tem dois cursos de matemática básica, dois cursos de raciocínio lógico, dois cursos de estatística. Que dois cursos são esses? O completo e o resumido. Então, se você quer ir direto para matemática financeira e estatística, beleza. Faz o curso resumido. Você ali em 3 semanas vai ter a matemática mínima para ter condições de entrar nessas matérias. Entendeu? Excelente, excelente. Pessoal, aqui, ó, você não sabe, Guilherme, como foi bom esse nosso encontro. Digo, não somente agora, nesse momento, mas assim, a gente ter se encontrado ali pelo Instagram e trocado essa ideia, porque assim, a gente não dá conta de realmente de mentorar, de orientar, de ensinar essas matérias de exatas, né? Apesar de eu também fiz exatas antes de fazer direito, fiz computação, mas assim não tem como. Então, assim, encontrar você como parceiro, né? Até para oferecer aos nossos alunos a possibilidade de gabaritar essa prova, se o cara for da escola de exatos, cara, foi muito bom mesmo, tá certo? A gente agradece, a parceria está estabelecida, né? Primeira coisa, gratidão por isso, né? E dizer o seguinte, pessoal, para quem é aluno da mentoria fiscal, aqui a gente tem vários alunos da mentoria fiscal, querem ser aprovados. Depois eu vou até falar com os alunos também da escola de exatos, que devem estar aqui, podem estar aqui. E eu convidei os alunos, se tiver aluno das. Eu já vi que tem alguns ali no chat falando, certo? Pessoal, Ah, manda aqui para vocês a mentoria fiscal, né? Assim, eu só faço parceria com pessoas que são realmente sérias. Se não fosse, eu não estaria aqui, né? E tenho certeza uhum. que a recíproca é Ah, verdadeira. Me chamaram porque eles sabem que meu trabalho é sério. Então, essa parceria tem, exatamente. né? Então, também estou vendo vários alunos aqui, Neto, Cristina, Elaine, vários alunos aqui, e nos grupos. Hoje o pessoal às vezes não comparece 100% no evento, porque sabe que a gente deixa gravado, vai para o YouTube, mas a gente tem 4 grupos ali, tem mais, quase 400 alunos para mentoria fiscal, para a Cefaz RN. E qual é o fato, né? O professor Guilherme ele tem um curso abrangente, um curso acessível, digo acessível tanto no conteúdo, na didática, como no investimento, né? Que eu não vou falar. Nem vou falar valores, mas assim, um curso acessível. E a notícia boa é que, se você for aluno da mentoria fiscal, você pode conversar com o Iris ou conversar com Tássio Santos, gerente comercial. Ele vai mandar um link para você se matricular na Escola de Exatas com desconto em torno de 40%, tá, pessoal? Então não tem mais desculpa. Você resolveu um calo nosso, que era Exatas, né? A gente indicou, a gente tem parceria com você, então fiquem atentos. Quem quiser, quem for aluno aí e ainda não está na escola de exatos, pode procurar a Iris, pode procurar ou a mim, ou a gente manda o link exclusivo para o nosso aluno com em torno de 40% de desconto. Então não tem mais desculpa, tá?
Tá certo? Então é isso. Já, Guilherme, você, em relação aos seus alunos, até vou falar para vocês aí. A gente também, o aluno da Escola de Exatas que quer ser faz RN, que é uma mentoria completa, com Quer legislação, fazer com o quê, mano? eu pá, fecha aí, tem um áudio aberto. Com Com revisão mandioca? de véspera, com reforma tributária, a gente também, como reciprocidade que a gente tem que ter, a gente lançou para o professor Guilherme um link especial com condição também top. A gente já está com alguns bons, alguns descontos, mas passamos uma condição ainda melhor. Pode procurar a equipe do professor Guilherme e ele vai passar o link aí. Massa. Você vai ser aluno nosso com a condição top e a gente vai conduzir você até o dia da prova, até a revisão de véspera aí, porque a gente, Guilherme, até eu falo, não sei se você concorda, a gente recebe a matrícula do aluno, claro, a gente fica feliz, né? A gente trabalha, se dedica, quer uma remuneração. Mas eu digo, de verdade, a nossa maior remuneração vai ser ver o nome dos nossos alunos na lista de aprovados, né? Tá certo? 100%. Eu acho que você também concorda com isso. Então, assim, eu estou muito Nós estamos satisfeito. aqui por causa dos resultados que geramos, né? Exatamente. Isso, e é legal, né? A primeira remuneração é a matrícula, a segunda é ver, como você contou aí, cara. Eu fiquei assim, meu Deus, daqui a pouco a gente vai poder dizer a mesma coisa. Que na Receita Federal, no TCU, vários alunos seus aprovados das primeiras posições, né? Então, Sim. assim é isso, Guilherme. Eu não quero mais tomar seu tempo. Deixo você para as palavras finais, se Tassi também tiver aí, quiser falar alguma coisa. Mas, assim, cara, gratidão. A mentoria está de braços abertos para os seus alunos. A parceria Massa. está estabelecida e aí você agora detona, finaliza, dá aquele recado aí, encoraja, né, o povo para entrar na escola. Isso, pessoal, que eu falei para vocês é muito verdade, né? Estatística assusta, né? Porque é mais pelo que você escuta falar, pela experiência de outras pessoas. Se dê essa chance, agora faça o que tem que ser feito. Isso que eu falei. Todos vocês que forem se matricular na Escola de Exatas vão receber uma mensagem minha pelo WhatsApp. Inclusive, eu vou mandar áudio para você ver que sou eu mesmo, né? E lá eu vou te orientar, né? E você tendo esse mapa, né? O caminho das pedras do que você tem que seguir, né? É muito bom, né? Às vezes você entra no curso, fica perdido, sem saber o que... Você vai saber exatamente quais aulas estudar, em qual ordem, quais são as mais importantes, quais são as que você tem que dar mais ênfase aos exercícios, quais são as que você pode eventualmente deixar de lado ou deixar para depois. Então você vai ter todo esse direcionamento que é tão importante quanto ter um material de qualidade, né? Além do curso, é uma mentoria, né? É uma mentoria. É uma mentoria, Guilherme. Ó, Guilherme, rapidinho aqui, ó, só para falar. Priscila disse: comprei o curso, professor Guilherme, é extremamente didático, estou adorando e aprendendo. E Natália, todo o módulo um já foi aluna nossa, eu acredito. Quando falamos exatas, não inclui contabilidade. Não inclui contabilidade. Exatas tem quais matérias? Assim, a grosso modo, é matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, e matemática básica, né? Tá, Isso. foi respondido aqui. Quais matérias Rani, depois quais as matérias são contempladas na mentoria fiscal? Ó, as principais, a gente já trabalha hoje com um cronograma de 14 disciplinas principais, além das aulas de reforma tributária, legislação tributária estadual e processo, mas teremos no pós-edital um cronograma definitivo 100% alinhado com o edital, tá certo? Sou aluno da Escola de Exatas, apesar de ter parado de estudar, pretendo retomar. Show, show. Realmente, o professor Guilherme foi o nosso planejamento pelo WhatsApp individualizado, muito bom. Alexandre Nascimento. Alexandre, ó, Alexandre é nosso aluno aí, é dentista, já passou em concurso, vários concursos na área de odontologia, e o próximo passo dele vai ser a aprovação na área fiscal. Eu acho que eu respondi todo mundo. É isso, Guilherme. Você quer falar mais alguma coisinha? Eu estou Só isso feliz aí demais. e dizer, só reforçar aqui, estou esperando para poder orientá-los. É um dos meus maiores assim, prazer assim, é falar e conhecer a história de cada aluno, né? Isso eu faço Ah, questão aqui na Escola de Exatas de recepcionar, conhecer um pouco da história de cada um para poder guiar cada aluno no melhor caminho possível, né? Aquele caminho ótimo, né? Minimizar o tempo de é. preparação. Sei que é muito Aproximar, né? Aproximar a preparação com a aprovação. O professor Tassi também fala bem. muito isso. Isso Então, aí. pessoal, é isso. Eu vou, ó, antes, 5 minutinhos, se alguém quiser fazer uma pergunta ao professor Guilherme Neves, viu, Guilherme? Vou abusar só mais um pouquinho de você. Beleza. Tassi quer falar alguma coisa, Tassi? Para a gente estar finalizando já, Tassi, aqui. Aqui o microfone estava longe um pouquinho. Uhum. Só agradecer aí ao professor Guilherme também por essa confiança, né? Eu estava escutando, né? Que realmente a gente está nessa parceria porque cada equipe aqui acredita no outro, né, na seriedade, na competência, que também a gente faz isso, né? O professor Gilson, claro, que a gente tem essa alegria de estar
ter uma matrícula, também a alegria futura de ter esse resultado positivo, né? Porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso, né, professor? Então, o sucesso desses Absolutamente. nossos alunos, mentorados, é realmente o top, né? Que a gente realmente fica satisfeito e que o trabalho foi cumprido. E é isso. Mais uma vez, agradecer aí também pela força. E tamo junto aí. Nossos alunos também, ó, provoca. Vamos chamar o É. professor Guilherme Se aí alguém para. aproveita aí 5 minutinhos, né, Tasso? Aí, ó, quero falar, para dar uma pergunta Eu, direto eu, para o eu gosto de Guilherme. dizer Guilherme, sempre, aproveite para beber da fonte. Deixa a vergonha em casa, é, aproveite que depois não tem mais, né? vamos abrir aqui o chat rapidinho, 5 minutos, Guilherme. Aí o áudio agora, pode abrir o áudio agora, para não falar, pode abrir e falar uma perguntinha se quiser, e se não, a gente já está aí agradecido, né, como o Tasso falou. Vamos ver se vai aparecer alguém que vai perguntar alguma coisa para o Guilherme. O pessoal já, eu acho que o pessoal está doido é para matricular e começar os módulos, viu, Guilherme? Vamos para cima. Vamos para cima. Então, turma, é isso, é isso. Guilherme, mais alguma palavra final para a turma ou tá tudo Não, por certo? aqui estamos finalizados. Aham. Então é isso, pessoal. Foi muito bom. Guilherme, lembra, viu? Os seus alunos aí, se precisarem, pode Me passar manda o o link nosso aí que eu vou contato. mandar para o pessoal aqui também. Tem aquele link lá da matrícula. Vou mandar para você. Isso. O seu tá guardadinho. A gente já tá com o setor comercial. O pessoal já tá mandando. Espero que a gente até o final da semana tenha várias matrículas aí na escola de Massa. exatas. Beleza? Então é isso, pessoal. Bons Valeu, estudos. pessoal. Muito Obrigado, obrigado pela Guilherme. oportunidade. Valeu, Cristina, todos aí, Camila, Denilton, Marcela, a turma toda, Tasso, tamo junto. Beleza. Boa noite, Guilherme, pessoal. você e Tássio e Gilson, vocês têm um dom, vocês passam energias boas para nós. Coisas boas. Eita, aí sim. Aí, Cristina, obrigado, Cristina. Bom ver você de volta aqui conosco, tá? Turma é isso, Caroline, Jean, Mônica, eu quero falar com todo mundo, Elai, Luiz, Felipe, é a turma boa aqui, bacana. Valeu, Guilherme, valeu, Tasso, tamo Valeu, junto. obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Show de bola. Boa Valeu. noite, turma.